Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Battetti, o seu jornalista de confiança. Hoje eu tenho uma live que eu vou lembrar do meu pai. Quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, o meu pai, ele falava uma frase para mim, isso já se vão 48 anos, ele falava: Fernando, meu filho, quando aparecer um curso para você fazer, você faça. Mesmo que seja um curso de culinária, faça. Todo curso vai te ajudar. Mas um curso em especial é fundamental para você: aprender uma segunda língua. Estamos falando de 48 anos atrás, né? Então era 1974, 75. E olha só a visão do meu pai. Vai fazer um curso e aprender outras línguas. No Brasil, naquela época, a gente fazia quarto ano primário, né? Quinta série, sexta série. E o ensino de inglês no ensino fundamental, né? Colegial, era the books on the table. E o verbo to be, I am, you are. E por que eu estou começando com essa história da minha vida? Porque o mundo é muito pequeno. O mundo é muito pequeno e nós não sabemos o dia de amanhã. E hoje, você que está nos assistindo aí, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo, você sabe que você já passou por uma dificuldade, com a internet principalmente, mas não só por ela. Apareceu um americano na sua vida, apareceu um espanhol, apareceu uma finlandesa na sua vida. E aí, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Aí você fica olhando, né? E fica fazendo sinais que não dá para entender muito bem. Mas hoje já é muito claro e tranquilo para todos nós. Inclusive eu tenho parentes, né? Já com uma idade de adolescente, 70, 80, 90 anos, está entrando na adolescência e estão fazendo cursos de novas línguas, porque o cérebro está sendo exercitado. O pessoal só pensa em ir para uma academia, fortalecer aqui o músculo, e esquece do principal órgão que mantém você vivo, né? Ou pelo menos conscientemente vivo, que é o cérebro. E as pessoas estão esquecendo de propósito, talvez por traumas, né? Até mesmo aqui no Brasil, várias pessoas começaram cursos de línguas e fizeram 6 meses e pararam. Não é uma coisa atrativa, né? E eu faço esse desafio para você que está nos assistindo. Por que eu vou assistir a live aqui do Fernando Battetti? Com o tema, né? Aprender para crescer. O que um novo idioma pode fazer na minha vida pessoal? Eu tenho 40, 50, 30. Eu não vou viajar para os Estados Unidos. Eu não tenho nenhum amigo lá fora. Você sabe o dia de amanhã? Você não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, relembrando e conversando aqui com a Sara e com o Richard, né, me passou um filme na cabeça, né? Talvez esteja passando aí também com você, né? As oportunidades que nós perdemos por não dominarmos uma segunda ou uma terceira língua, né? Agora, o diferencial dessa live aqui é o que me chamou a atenção para fazer essa live. Não é aprender a gramática, não é aprender uma nova palavra, não é aprender um novo verbo em uma segunda ou terceira ou quarta língua. É o relacionamento, né? É o equilíbrio mental que essa escola
oferece nos seus cursos de língua. Você vai aprender uma segunda língua, ou uma terceira, uma quarta, fazendo... Eles vão explicar para a gente, calma lá, pessoal, como se fosse uma terapia, né? Como se fosse uma terapia, ou seja, se você desistiu do seu curso de línguas lá atrás, hoje, exatamente hoje, é a melhor data que você tem para começar a fazer esse curso de língua. Porque você vai o quê? Crescer. E quanto mais você cresce, mais seguro, mais preparado você estará para enfrentar a vida. A vida, ela é um tempero de coisas boas, de coisas talvez não muito boas, mas que você vai ter que passar por elas. Os meus convidados hoje é a Sari e o Richard. Richard, você me perdoa, mas como eu sou um cavalheiro, eu vou começar pela Sari. Sari, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Você faz parte da Milênio, né, que é uma escola de idiomas, e também das faculdades trilógicas. E eu te fiz uma pergunta, ou melhor, eu não fiz uma pergunta, eu fiz uma observação, que nesses poucos minutos que eu conversei com a Sari, ela transmitia essa paixão pela Milênio, né? Muito mais do que uma professora que vai dar ali o ponto. Hoje a gente vai aprender o verbo to be. Não. Sari, o que existe de diferente na Milênio? Olá, Fernanda. Olá, todo mundo. Olá, Richard. Então, na Milênio, nosso curso de línguas, ele é um curso terapêutico. E esse método terapêutico é criado por psicanalista Dr. Norberto Kepp, que fez um grande trabalho de unificação de ciência, filosofia e teologia. A obra dele é enorme, é encantador quem começa a estudar nas faculdades trilógicas e entra em contato com essa ciência, realmente uma coisa apaixonante. Agora, na Millennium, nós fazemos uma aplicação da trilogia analítica. Então, nós usamos o método terapêutico de Kepp e os resultados que nós temos com os alunos, através desse processo terapêutico, é que a pessoa não só aprende o idioma com mais facilidade, de acordo com a essência da pessoa, porque vocês sabem, né? Tem muito sofrimento quando a pessoa passou pelas escolas de idiomas. Então, ensinando de forma que vai de acordo com a essência do ser humano, inclusive como as crianças aprendem, os resultados são muito maiores e são animadores. E aí a pessoa aprende a língua, mas ao mesmo tempo que ela se desbloqueia de alguma dificuldade que ela possa ter na matéria de língua, ela também desbloqueia em outras áreas da vida dela. Então, profissional e uma questão de saúde. Porque quando a pessoa se terapiza, ela melhora a vida psíquica. Ela aprende o idioma e ela cura também de muitas doenças que possam ter. Então, esse contato com os alunos, que meio que na Milênio vai recuperando ânimo pela vida, porque a língua também, ela é cultura, ela é vida, ele é esse contato com o outro que é afeto. Então, recuperando tudo isso que muitas vezes a pessoa tinha lá no passado, mas foi perdendo. Então, esse processo é uma coisa muito bonita, e ele é um processo científico. Eu trabalho já lá há 23 anos, então tem um pouco de prática. Já faz um tempinho, já passou pelo prazo de experiência, né? Ô, Richard, o que você está fazendo no Brasil? Por que você veio para o Brasil? Não é isso que você mandou perguntar? E por que, com toda a sua experiência mundial de negócios, né, e esse network aí com personalidades importantíssimas do mundo, você também se apaixonou pela Milênio e é aí esse teu papel fundamental no ensino de línguas. O que tem de diferente que fez você mudar de casa, né, de um país para outro? Eu venho aqui para 6 meses, 21 anos atrás, Fernando. Então, essa foi uma coisa impressionante para mim. Eu não estava esperando uma escola de línguas aqui. Né? Quando eu saí de Nova York, onde eu era
era ator, né? Eu tenho ideia de estudar essa ciência de Norberto Keppe e a aplicação dessa ciência dentro da sociedade e levar isso para o Canadá de volta, né? Mas quando eu descobri a aplicação disso, que pode atingir todas as áreas da atuação humana, eu resolvi ficar aqui, porque não tem uma abordagem maior que isso no mundo, em minha opinião. Então, eu entrei dizendo, ok, eu estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eles disseram, well, a gente tem uma escola de línguas, você é nativo em inglês, a gente tem muita procura para aulas de inglês, então eu tornei uma professor de inglês, né? Não por profissão, né? Por necessidade. Mas o que eu notei, que ensinando, usando essa metodologia, a gente está tratando coisas profundas no ser humano, né? Mesmo comigo, quando eu estava aprendendo português, eu encontrei muitas dificuldades, Fernando, por causa dessa questão do timidez, vergonha de ver os erros, né? Problemas que surgem muitas vezes. Brasileiros são muito tímidos na outra língua, né? Sem necessidade, mas eles têm essa timidez, eles têm medo de errar quando eles falam inglês ou outras línguas. Então, eu enfrentei isso. E enfrentando essa questão em mim, eu notei uma diferença na minha vida. Eu comecei a tocar violão para o público. Eu nunca fiz isso antes, né? Eu notei uma diferença da minha perspectiva sobre o mundo. Eu era muito revolucionário, né? Quero fazer mudanças na rua. E eu notei que tratando essas coisas psíquicas, sociais, essas inversões que o ser humano tem, que a gente tem a oportunidade de mudar o mundo centrado aqui no Brasil. Então, isso é muito chamativo, Fernando. Esse me tocou muito profundo, até agora, obviamente. Ok. Eu vou pedir para o Richard acertar a câmera dele, que está cortando um pouquinho aqui da face dele. Eu vou fazer uma pergunta que daí agora fica para os dois aí. Vamos ver qual dos dois vão me responder. Eu falei agora há pouco que no Brasil, o brasileiro, ele começa um curso, não termina, para. Aí passa um pouquinho, dá uma apertadinha, ele vai lá, começa o curso outra vez. O que difere a escola Millennium, né, em segurar, em despertar nesse aluno o real interesse para ele continuar fazendo o curso, que esse é o que me foi relatado pela Sari, né? Ou seja, o aluno entra aqui, ele fica 10 anos aqui com a gente, porque ele já aprendeu a falar a segunda, terceira língua e fica ali exercitando, até porque, de repente, ele não tem com quem falar a segunda, terceira língua na família dele ou na empresa dele, então ele continua frequentando as aulas para cada vez conviver com essa língua, e que é muito importante para a fixação desse conhecimento, não é verdade? Quem pode responder? Então, o que acontece, né? Isso realmente a gente recebe muitos alunos que já tentaram em várias escolas e estão meio desanimados. Eles falam, essa é a minha última tentativa. Então, qual que é a diferença da Millennium? Os professores são psicanalistas ou psicossocioterapeutas. Então, eles vão ajudar o aluno nesse aperto da dificuldade. O que acontece no processo de aprendizado? Geralmente, quando a pessoa começa a aprender, começa a se desenvolver, ela vai ficar com uma sensação que ela está piorando. Por quê? Porque ela começa a ver que ela não sabe, ela começa a ver a dificuldade dela e ela meio que se engana, ela acha que ela está piorando. E não, que é justamente nesse momento que ele está melhorando, ele está chegando num patamar melhor, maior. Então, se ele entende essa inversão, que ver a dificuldade é diferente da dificuldade em si, que esse ver, essa ter consciência de qualquer dificuldade, ter tolerância com isso é o caminho do sucesso, do progresso, no curso de inglês, qualquer estudo,
na vida da pessoa. Só que ser humano invertido, ele interpreta os fatos ao contrário. Então, quando ele está se desenvolvendo, ele começa a achar que está piorando. Que ele começa a ver as falhas. Uma pessoa que é muito competente, normalmente se acha incompetente. Até tem a máxima do Sócrates que falava, só sei que nada sei. A pessoa mais sábia da sua época, né? Agora, o Richard, como que funciona essa sensibilidade junto aos professores da Millennium em perceber que o aluno está tendo aquela dificuldade e chamar para uma conversa? Isso é o grande diferencial para mim em qualquer situação da vida, porque o ser humano ele vai encontrar, né, uma dificuldade ou várias dificuldades na empresa, no relacionamento familiar, no relacionamento com os pais, com os filhos. Agora, esse diálogo ele é fundamental para o quê? Acalmar, respirar e eu vou continuar aqui a minha caminhada. Como é que funciona isso no seu dia a dia? E se você puder exemplificar. Super boa pergunta. Sabe o que? Quando a pessoa tem esse dificuldade, encontra essa dificuldade que Sari estava falando, a pessoa pensa que a dificuldade está dentro da situação, dentro do inglês, ou dentro de falar em público, qualquer coisa que a pessoa tem dificuldade. A pessoa pensa que uma situação está causando os problemas. E não que a consciência dessa situação trouxe que está problemático. Então, é uma coisa mais interna que externa. Por exemplo, se você vai aqui no Shopping Eldorado, hora de almoço, Fernando, você vai ver milhares de pessoas andando para almoço lá no terceiro andar, Shopping Eldorado, todo mundo falando ao mesmo tempo. O brasileiro, ele não gosta de comer sozinho, né? Então, você tem grupos de brasileiros falando juntos, criativamente, com muita alegria, uma coisa que dá ânimo para nós estrangeiros que mais quietos, né? Mas se você falar para essas pessoas que não têm medo de falar nenhuma em grupos juntos, quem aqui tem medo de falar em público? 90% vão dizer, isso eu não faço, né? Então, não é uma questão de comunicação, não é? É uma questão de lidar com as dificuldades que você enfrenta nessa situação. Então, falando inglês, ou no meu caso, falando português, eu preciso começar com eu vai. A gente vamos, não? Esse desconforto. E falando com esse desconforto, a gente fica envergonhado. Então, pensa, essa língua é muito difícil, eu não vou conseguir, estou muito complicado, estou muito velho para começar com isso. Ao invés de lidar com a dificuldade em si, que é uma dificuldade que todo mundo tem fazendo qualquer coisa nova. Jogando tênis, você vai notar, é muito difícil de bater essa bola, essa porcaria da bola, não vai ser difícil. Então, a gente tem essa dificuldade pensando que o problema está dentro do jogo, dentro de inglês ou finlandês, ou dentro de falar em público, e não dentro de nós. E quando a gente consegue realizar, nossa, é uma coisa em mim, tratando isso, você vai tratar isso em todas as áreas da sua vida. Vai ser uma libertação para coisas que você nunca pensou que você vai conseguir por causa dessa consciência. Então, tratando isso terapeuticamente dentro da aula com muita tolerância, muita alegria, muito arte, muita estética, muita beleza, muitas coisas que tira esse medo das pessoas, você vai conseguir muita coisa. Não só falar uma língua. É uma coisa impressionante como funciona, Fernando. Funciona para mim exatamente assim. E aí, questão da tolerância, né? É um dos pontos importantes. A pessoa vai aumentando a tolerância dela, ela vai para frente. E o sentimento. Bom, o Fernando Betete ele tem uma experiência muito grande na área da saúde. E eu gostaria de explorar agora os nossos dois professores aqui da Millennium nessa questão de melhora do intelecto, de melhora do conhecimento e, logicamente, da melhora do autoestima.
Como vocês têm jovens adolescentes de 70, 80, 90 anos e alguns velhos de 20 anos, o que vocês percebem nessa questão mental, né? Existe realmente uma melhora da pessoa que começa a fazer o estudo da segunda, da terceira língua, independente da idade, né? E também independente da distância, porque a Millennium oferece essa integração via ensino à distância. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta agora, né? O que melhora no cérebro, né? O que melhora para a saúde humana você aprender a segunda, terceira língua? Sabe, Fernando, a questão para o ser humano não é uma questão de falta de alguma coisa, né? Nós temos consciência, nós temos autoestima natural, né? Tem um conhecimento, o que Platão disse é um conhecimento infuso, né? Então, o problema do ser humano não é uma falta de alguma coisa, é uma questão de que a gente faz um bloqueio do que a gente sabe. Então, tratando esses bloqueios, a gente vai alcançar o mais conhecimento natural, vamos dizer, que vem diretamente de Deus, do universo. Por exemplo, um adolescente estava ensinando anos atrás, ele vem para mim totalmente cansado, meia da tarde, não? Adolescente está sempre cansado, não sei por quê, por causa desse bloqueio, né? Ele falou comigo, eu disse, o que está acontecendo com você, Leandro? Ele disse, aulas da escola são chato, professor chato, assunto chato. E eu disse para ele, mas você, numa vez em sua vida, você considerou que você é meio chato? Imagina uma professora lidando com um grupo dos alunos assim, tudo chato, nada vale. O professor está lá com informação que você conhece, você precisa para passar para outro nível da escola ou da faculdade. Ele tem tudo isso. E você está negando essa oportunidade de aprender com ele. Então, quem está chato nessa situação é vocês. E ele olhou em mim, Fernando, e disse, Richard, nunca em minha vida eu ouvi alguma coisa assim. E ele mudou completamente, porque o problema não foi da chatice da escola, mas foi da resistência que ele tem de aprender. Então, tratando isso, você não acha que isso vai dar um grande up em nosso cérebro, em nossa saúde? Só tratando essa questão da resistência que a gente tem de aprender, ele tem a oportunidade de melhorar bastante na vida dele, de alcançar o verdadeiro conhecimento, verdadeira inteligência que ele tem já. E estudar uma outra língua é uma ação que vai fazer o intelecto da pessoa funcionar melhor. Então, é muito comum na Millennium as pessoas que se aposentam, que eles precisam coisas para fazer. Então, tem bastante gente que vem lá para poder estar em ação, porque da ação vem a inteligência, energia, mais saúde para a pessoa. Então, a gente nota que pessoas que fazem essa ação de estudar uma outra língua, realmente vai melhorando as capacidades intelectuais e todo o resto. Então, de fato, a gente nota muito isso. Pessoas estudando o idioma melhora, inclusive, a questão da memória, né? É uma coisa bem energética, Fernando, porque energética funciona de dois lados, né? A gente está recebendo energia o tempo todo, e a gente está passando essa energia, a gente usando nossa inteligência, entrando em ação, a gente vai captar mais dessa energia, né? Você vai alimentar nosso corpo muito, muito mais. Eu queria entender agora um pouquinho essa questão do ensino à distância. Logicamente, o contato presencial, né? Pessoas aí da mesma faixa etária, ou até não, né? Porque é muito gratificante, eu entendo assim, conversar com uma pessoa que tem mais experiência do que eu e vice-versa, conversar com um jovem ali, isso para mim, até pela minha profissão, que eu sou jornalista, para mim é tranquilo. Às vezes tem esse lado da timidez, né, Richard e Sari, né? Ah, mas aquela pessoa tem um pouquinho mais de idade, aquele ali tem menos idade do que eu. Como que é essa integração presencial? O que vocês promovem para que cada vez
é gostoso ir na Millennium, é muito bom, é muito gratificante estar reunido lá com a galera, né? Agora, vocês atendem o Brasil e o mundo, né? Como que é essa integração presencial e virtual? Assunto na sala de aula é um assunto universal. Vai aprender sobre autoconhecimento, sobre arte, economia, filosofia, metafísica, energética. Então, é um assunto universal que atrai todo mundo. Os alunos gostam muito do assunto. E no nosso curso online, ele é muito parecido com a aula presencial, porque as pessoas se reúnem no Google Meet e a aula é assim, nós conversando com os alunos. Desse jeito aqui, né? Esse Desse jeito jeito. daqui, eles têm o material didático deles em mão, então não precisa muita habilidade tecnológica. Só entrar na sala de aula naquele horário, tá com o material e vai conversando com os professores, como estamos falando aqui. Por isso, é muito legal. E a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil e temos alunos em muitos países fora do Brasil também. Não, eu tenho uma aluna de Portugal, Fernando e Sari, e ela estava fazendo essa aula comigo, e eu estava mostrando uma peça de arte, né? Arte francês que mostra uma coisa da inveja. A inveja cortando, tirando das asas da fama, né? Um quadro famosíssimo da França. Estava mostrando dentro da tela, né? E ela estava perguntando, discutindo sobre isso. Ela percebeu coisas sobre ela que ela nunca viu na vida dela. Porque a gente está tratando essas questões bem humana, mas bem atual, e bem natural, assim, né? Mostrando como o Paulo está mostrando agora. Né? A gente tem o tela lá, tem um quadro de pintura, alguma foto, alguma coisa, discutindo isso, um texto. Então, o aluno está concentrando na sala dela, mas olhando isso na tela, a gente está usando a tecnologia para trazer essas coisas da arte, estética e beleza. Não é uma questão de tecnologia separando pessoas. A tecnologia está juntando pessoas dentro desses assuntos e todo mundo está com experiência profunda da aprendizagem, na verdade. Vocês me falaram um detalhe aí que me chamou a atenção. Logicamente, existe uma didática para aprender novas palavras, né? A gramática, os verbos, né? Mas o conteúdo dessas aulas extrapola falar que isso é uma caneta, this is a pen, né? Ou a cadeira é vermelha, ou o quadro é verde. Vocês abordam assuntos, né, nesse aprendizado de uma nova língua que me parece ser o natural. Caso eu tivesse que ir para a casa do Richard lá em Nova York, ele não iria ficar me ensinando que this is a pen, né? Ele iria tentar conversar comigo do dia a dia das pessoas. Esse seria um grande gancho aí de diferença na metodologia, uma grande característica da Millennium? Isso que os alunos mais gostam, do assunto na sala de aula. E os assuntos são tirados da trilogia analítica, que é essa ciência criada por Dr. Kepp, e são várias, em uma visão de vida diferente. Por exemplo, um tema que os alunos amam é sobre esse livro, História Secreta do Brasil, da doutora Cláudia Pacheco, onde ela dá uma visão da história do Brasil e do mundo, que é mais uma visão espiritualista, psicanalítica, onde ela mostra que todos os povos do mundo, eles têm um ideal de um retorno da humanidade ao bem. Aí ela fez um estudo sobre como que esses povos se relacionam com esse ideal. Então, povo italiano, povo francês, povo finlandês. Então, à medida que a pessoa está aprendendo o idioma, ela aprende junto essa cultura, esse ideal, e como que isso é também relacionado com a missão do Brasil nessa época. Então, esse é um livro que ajuda muito, assim, pessoas terem mais
autoconfiança, sabe, Fernando? Brasileiro tem uma autoconfiança lá embaixo, que é isso que ele aprendeu na escola, que o Brasil não vale nada. E aí ele também acha que ele não vale nada. Então, vai lá na escola, começa a conscientizar a importância do Brasil nesse momento no mundo. Então, ele começa a dar valor para si mesmo também. Você concorda, Richard? Absolutamente. Eu tenho dois amigos americanos. E uma delas fala que brasileiro é muito maduro socialmente. E outro amigo de Chicago disse que aqui no Brasil ele sente muito mais livre do que ele sente lá. Então, o que é isso? O que está dentro do cultura brasileiro que trouxe isso? Por que tem tantos estrangeiros aqui? É bem-vindo aqui, né? Então, o Brasil tem um papel dentro dessa história do ser humano muito importante. E o que é a história do ser humano? O ser humano foi criado bonito, incrível, na perfeição, dentro do paraíso, e caiu disso. Então, o que é esta história do ser humano? Tentando de voltar para essa paraíso, né? E essa sensação do paraíso, o quinto império, terceiro milênio, todas essas expressões são dentro de cada ser humano. Cada cultura tem essa história, tem esse desejo. Se você pergunta para pessoas quais as suas esperanças para a humanidade, todo mundo vai dizer paz, alegria, igualdade. Sabe, e muitos desses espíritos de igualdade, de tolerância, tem aqui no Brasil já, energeticamente, né? Está dentro do espírito do país. Então, esse quinto império, essa parousia, precisa ter um lugar para começar, né? Eu fiquei aqui porque eu acho que o Brasil está bem situado energeticamente, em termos de tolerância, e agora com uma ciência que trata todas as dificuldades que a gente tem, porque a gente não tem paraíso aqui agora. Não porque não existe, porque a gente está recusando, está criando leis, sistemas sociais, atitudes contra dessa natureza natural. Então, aqui no Brasil, a gente tem tolerância para ver isso, uma paz, nós temos uma empresa que funciona aqui, que vai ser difícil de iniciar lá no Canadá, por exemplo. Vai ser difícil. Mas aqui no Brasil está fácil de fazer. Brasileiros são eles aceitam essas coisas. Então, Brasil é um país onde a gente pode começar com essa tentativa de restaurar o ser humano para paraíso onde ele foi criado. Bom, depois dessa fala, eu tenho que perguntar para os dois, né? Deus é brasileiro? Eu acho que tem alguma coisa ligada com isso mesmo, né? A questão sabe, porque os alunos eu disse para os alunos o tempo todo, né? Por que vocês acham que o Brasil, um país de muita miscigenação, muita mistura das culturas, tem um tipo de paz internacional? Obviamente tem tensões dentro da cultura aqui, né? Econômico, esses problemas que existem de corrupção, etc. Mas o país não é um perigo para outros países do mundo. Brasileiro, é amigo de todo mundo. Um aluno meu, ele era canadense do lado francês, ele não falava inglês certamente, então ele estava estudando comigo. E Fernando, ele morava em Beirute por 3 anos durante a Guerra Civil lá. E ele disse para mim que o Hamas, as guerrilhas da Hamas, se eles captam qualquer estrangeiro, eles vão presar ele e tentar usar isso para ganhar dinheiro do governo dele, né? Mas não brasileiro.
O brasileiro, ele deixa ele fora. Então, brasileiro tem esse espírito que não atrapalha os outros. Então, qual é a diferença entre um país como os Estados Unidos, Canadá, que tem também muitos gringos morando lá, muitas pessoas dos outros países? Eles dizem, por causa do clima aqui do Brasil, por causa do, não sei o quê, né? Ele fala muito natureza. Ele disse, não, gente, é uma coisa energética. O Brasil tem uma energética que vem logo dos portugueses que chegaram aqui na primeira vez, né? Os jesuítas que chegam aqui para criar esse novo mundo. Eles vêm com uma intenção bem clara. Portugal foi formado por isso. Então, Sari disse para mim uma vez, né? As pessoas pensam que Brasil existe por causa de Portugal. E Sari disse, não, Portugal existe por causa do Brasil. Porque eles querem, dentro desse livro, né? O Portugal foi formado para criar Brasil. Para qual intenção? Para essa intenção do novo mundo de paz, de justiça, alegria, o país do Espírito Santo. Então, isso está dentro da energética do país, energética do povo. Os italianos que vêm aqui vêm com um espírito diferente do que os italianos que foram para os Estados Unidos, por exemplo. Ok. Eu tenho 2 alunos de vocês, acho que vocês serão obrigados, embora parece que não tem prova aí, né? Vai ter que dar 10, né? Eu acho, viu, pessoal? Acho que eles combinaram ali, mas eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar aqui as frases do aluno. Vou começar aqui pela Sari. A Vera está falando, a Sari tem a fisionomia da felicidade. Vem da nação mais feliz do planeta. Ó, a Vera que está falando. E o Maurício foi aluno de inglês de Richard. Realmente, o que mais nos atraía para as aulas, aos sábados de manhã, eram os assuntos abordados. Filmes, música, artes em geral, autoconhecimento, né? Que é esse grande diferencial que a gente está abordando aqui. Agora, Sari, você me disse, né, que você veio da Finlândia e que você já está no Brasil há 23 anos, né? E essa autoestima dos brasileiros, quando chega na sala de aula, que você é professor ali no caso, em quanto tempo você percebe com toda essa sua experiência que você consegue tirar um sorriso daquele brasileiro, né, que foi talvez sofrido, né, uma vida dura, porque aqui o nosso governo, né, o Estado brasileiro, trata aqui o brasileiro de uma maneira diferente. Em quanto tempo você começa a perceber que a autoestima desse seu aluno começa a ser transformada? Se demorar muito, são 2 aulas. Uau! Porque na primeira, geralmente, a pessoa já relaxa e fala, professora, assim eu gostei. Se estudar é assim, agora sim. Que interessante, hein? Olha, 2 aulas você já consegue mexer ali com o psique desse aluno. Porque o método vai no sentimento, afeto. A pessoa aprende com sentimento. Vocês devem lembrar quando vocês eram crianças, se você gostava do professor, você aprendia. Se você não gostava, fica difícil. Então, esse sentimento, essa tolerância, esse afeto no ambiente da Millennium faz com que a pessoa, primeiro, ela relaxa, sai daquela censura, aquela acertei tudo, tem que acertar tudo, e começa a interagir com as pessoas, que isso é muito satisfatório, né? A gente poder conversar com as pessoas, aprender com eles, os assuntos na sala de aula, atrai muito. Até mesmo pessoa que não gosta muito da língua, ela quer saber o que está falando aí, porque sabe que vai ser gostoso entender do assunto. Ô, Richard, você deve ter resultados de pesquisas, e o que a Sari falou aqui agora, né, é verdade. Eu só me lembro dos meus melhores professores. Eu só me lembro, né, dos professores que eu mais gostava, independente se era uma matéria que eu não gostava, tipo física, né?
Aí eu falei, oh, mas o professor era bom, né? E a gente aprendia com mais facilidade. A Sara quis dizer que todos os professores da Millennium são nota 10? Eu falei do sentimento. A pessoa pode gostar até do professor que não for tão excelente e aprende. E se for excelente, o aluno não gostar, fica difícil. Então, mas vai despertar o sentimento, inclusive ver o que está atrapalhando aqui esse sentimento. E muitas vezes... Congelou ali. Continua, Richard. Eu me lembro, Fernando, você tocou um assunto muito interessante, professor que a gente gosta, né? Eu me lembro, dentro da escola, da minha colegial, né? Professor de História. Fernando, esse professor, ele conseguiu de ter pessoas que foi ruim em todas as outras aulas. E eles chegaram a nota 10 com ele. Por quê? Ele tratou eles não como os outros professores pensaram. Né? Outros professores devem falar, esse aluno é muito problemático, muito resistência, e não faz o trabalho dele. Deve ter muitos desses tipos de conversações, né? Mas ele nunca escutou isso. Então, em nossa escola, os alunos são muito preciosos. A gente gosta muito dos nossos alunos. Nessa coisa de afeto, interesse que o professor tem para desenvolvimento do outro, esse ajuda o aluno. O aluno sabe que ele tem uma base, ele tem um fundo, ele vai ser sempre apoiado dentro da aula, né? Sempre conscientizado, mas apoiado. Tenta de falar o que você está falando. A gente ajuda, usa essa palavra, tenta falar assim, né? Tentando extrair esse conhecimento que ele tem por dentro. Porque o ser humano tem muito conhecimento. Tem muitas coisas por dentro. Então, o que está atrapalhando, bem-vindo, Sari, o que está atrapalhando é essa censura, essa ideia que eles têm sobre eles mesmos, e percebendo que eles são bem-vindos, pode falar à vontade, eles relaxam e eles ficam em muito pouco tempo falando, conseguindo de falar muita coisa. O que vocês fazem, eu poderia colocar a palavra aqui, acolhimento, né? Receptividade, né? É uma abordagem diferente, né? Fernando, senta ali na sua cadeira e vamos começar a aula. Acho que tem alguma coisa no ar que faz toda essa diferença. Essa energética da consciência. Também os métodos que tradicionalmente têm são invertidas, então as pessoas sofreram por causa das escolas. No ensino tradicional, ensina do menor para maior. O nosso ensino é sempre do maior para o menor, que é de acordo com como o nosso ser aprende. Então, aí fica mais fácil. Sempre aprender um conceito maior, você aprende a língua. Evidentemente, dentro da língua, você aprende a gramática, tudo que tem lá, mas as escolas, geralmente, eles começam do menor para tentar chegar no maior e não chega. Na verdade, Fernando, por exemplo, se eu estou aprendendo uma diferença entre aqui, ali e lá. Esse ali a gente não tem em inglês, né? A gente tem here, there, aqui, lá. Esse ali, esse lázinho, a gente não tem. Now, imagina, eu estou aprendendo de uma maneira normal da língua, né? Ele vai ensinar todos os exemplos do aqui, e todos os exemplos do ali, e todos do lá. E eu vou fazer um tipo de prova, alguma coisa, vai ser errado, vai ter um X vermelho, né? Vai ser uma trauma nisso. E próxima vez eu estou dentro de uma Uber, eu tentando falar com o motorista, eu quero que você para. Nossa, aqui, ali, lá, eu aprendi isso semana passada, mas agora não me lembro. Você vai travar. Talvez uma trava, porque você acha que você precisa falar totalmente certo da gramática, da coisa inferior, ao invés de ideia em geral. Eu falo para ele, eu quero que você fala, se você para aqui, apontando lá, ele vai entender. Ele vai parar, sabe? Não vai atrapalhar a conversação. Então, a gente vai aprender a diferença nisso na prática, não com as provas, com esse tipo de
do ensino normal. Então, esse dá muito alívio, a pessoa pensa, e não precisa falar totalmente perfeito para ser entendido. Então, a pessoa vai para frente muito por causa disso. Tá. Bom, temos algumas perguntas aqui da nossa audiência e eu acho que nós podemos fazer aí um ping-pong. Antônio, só se for aprender inglês britânico. Essa é uma pergunta comum, né? Eu quero aprender inglês americano ou inglês britânico? Quem pode responder? E que inglês que se aprende na Millennium? Antônio, inglês internacional universal. Essa diferença é uma coisa dentro dos particulares, né? Porque tem diferenças entre inglês britânico, inglês canadense, inglês americano, mas diferenças são tão pequenas, né? Que você vai aprender essas diferenças se você mora lá, se você precisa morar lá. Mas na prática, no dia a dia, esse não é uma preocupação. É uma preocupação de como você vai falar sobre uma ideia, se expressar, né? E não se você tem um sotaque certo ou essa expressão exatamente perfeito, né? Essa é uma coisa dos detalhes, dos secundários, né? Coisas secundárias, coisas dos particulares. A gente ensinando os universais, você vai sentir confortável lidando com todas as dificuldades dentro de outro sotaque, outra língua, por causa da autoconfiança você vai ter, desenvolvendo assim. Então, você não vai ter uma trauma, não vai ter uma diferença para você. Você vai lidar com isso muito facilmente por causa desse autoconhecimento por dentro. Tá. Sari, hoje nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, um empobrecimento de falar, de dialogar. O que eu quero dizer é que as pessoas estão teclando, né? E tudo reduzindo a palavra inteira, e até mesmo com um emoji, né? Já não se fala mais nada. E, além disso, a inteligência artificial, tradutores automáticos, é uma desculpa, não preciso. Aqui é tudo já traduzido automaticamente. Como responder um provável aluno? Não precisa. Eu tenho inteligência artificial e está tudo resolvido. Claro, vai depender do que a pessoa procura na vida dela. Mas uma pessoa que quer viver, crescer, vibrar, ela precisa falar em idiomas. É uma questão até artística, elegante. E ontem mesmo os alunos na sala de aula estavam falando: ai, professora, eu estou tão orgulhoso que eu consigo falar inglês. Então, traz muito bem-estar para a pessoa ela ser independente. E se ela for no lugar que não tiver internet, ou se com quem ela está tentando falar não quer saber da tecnologia, como que ela vai fazer? E, Fernando, essa coisa da língua, né? Qual é a proposta de uma língua? Uma língua é uma tentativa de entrar na cultura, né? Imagina se eu estou com uma app que fazendo uma tradução e a pessoa fala para mim em português, mão da vaca. E eu vejo para o tradutor, cow's hand, sabe? Eu não vou ter nenhuma ideia sobre essa expressão. E essa expressão é tão criativa, fala sobre o senso do humor dos brasileiros. Então, isso é uma coisa que vem muito além da língua, muito além das palavras. É uma coisa do espírito do brasileiro, o humor do brasileiro, maneira de ver o mundo. E você não pega isso por um aplicativo. Não vai. Então, é uma coisa, uma língua é uma porta dentro da cultura, dentro da universalidade, dentro do tipo de personalidade que o povo tem, né? Então, pessoas no país têm espírito diferente. Pessoa do Nordeste é diferente da pessoa do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Então, como você vai ter todo esse conhecimento, essas sutilezas, através de uma aplicativa no celular? Nunca vai dar. Nunca.
Bom, vou fazer uma pergunta filosófica aqui, né, para os dois também, e já estamos caminhando aqui para a reta final, né? Essa inteligência artificial, essa informação na palma da mão, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Qual que é a avaliação que vocês fazem disso? Well, go ahead. Vai, Sari. Vai. Aí acho que os estudos de metafísica vão responder bastante, assim, como é o ser humano original. Ele não precisa dessas tecnologias. Um ser humano, na sua origem, é telepático. Como o ser humano ainda tem resquício dessa telepatia? Vocês devem notar na sua dia a dia muitos fenômenos telepáticos. Você está pensando no amigo, ele telefona. O assunto que você está pensando, o seu amigo começa a falar, ou você tem inspirações assim, sabendo o que está acontecendo. Então, muitas das tecnologias que nós estamos tendo, assim, eles, na verdade, são para, assim, tentar suprir essa falha energética, essa decadência do ser humano que houve. Então, eu vejo essas tecnologias mais nesse sentido. E à medida de que a humanidade vai se conscientizando, vai se retornando ao ser. No ser, o ser humano já tem tudo o que ela precisa. Aí ela não vai precisar mais da tecnologia. Então, Porque, Fernando, o ser humano não é digital, não é 010101, tem muito mais complexidade no ser humano. Então, como uma inteligência artificial pode duplicar a complexidade do ser humano? E mesmo essa questão da espiritualidade, né? Essa questão da ligação com uma proposta maior, uma proposta de vida. Por que o ser humano está aqui? O que é a nossa proposta, né? Quais são nossos talentos? Nunca vai acertar isso através de uma inteligência artificial, né? O ser humano é muito mais complexo, é muito mais bonito. Então, a gente tem todo o universo, toda a criação está dentro de nós. Como um computador pode, em qualquer maneira, chegar nisso? É impossível. Nós somos a criação feita em imagem de Deus. Então, inteligência artificial sempre vai ser inferior. E provavelmente nocivo em algumas aplicações, né? Agora, o problema do ser humano é que ele não quer ser essa criação divina. Aí essa é a patologia dele, que ele quer ser um criador, não um criado. Aí cria toda essa dificuldade que a humanidade enfrenta, né? Yeah. E também se a gente, como o César disse, se a gente usa essa tecnologia, essa ciência atual, a gente não sai do nosso planeta, né? Não tem, a gente tem um universo aqui para explorar. Então, a gente não vai chegar a isso com tecnologia atual. Precisa uma nova ciência, da energética desinvertida, que Kepler está desenvolvendo. A gente está falando sobre uma escola de línguas, né? Um centro de línguas da faculdade, mas nossa abordagem dentro dessa ciência é de mudar o mundo em todas as áreas, de desinverter. É uma proposta enorme que nós temos dentro da nossa escola. Meus amigos, como eu falei no começo aqui junto com os meus convidados, o Richard e a Sari, que são professores da Milênio aqui das faculdades trilógicas, né? Aprender uma segunda e terceira língua é crescer, é amadurecer, é aprender, é evoluir, né? E abrir a sua mente para um universo enorme de informações, né? Muitas informações que eu procuro para o meu trabalho, eu não encontro no Google brasileiro. Eu não encontro procurando na palavra portuguesa, né? Inclusive, eu estava estudando uma pauta que eu vou fazer de homeopatia, um remédio homeopático chamado Estrofantus, que vem da medicina ayurvédica, já há mais de milhares de anos, e é um remédio homeopático que ajuda muito o coração. E já é usado há milhares de anos. Foi indicado por um médico
o doutor... Vou poupar aqui o nome dele para não ter problema. Mas o que eu quero te dizer? Que eu só fui encontrar essa informação lá na Índia, que também se fala o inglês, e vários médicos que estavam falando do estrofantos, né? Mas eu tive que resolver esse meu problema através da língua inglesa para ter mais informações. E principalmente as conexões nervosas que aprimoram cada vez mais a minha saúde mental. Então, não fique dependente ou não fique escravo de um aplicativo. Acabou a bateria, e aí? Você vai fazer como? Acabou a internet, será que a internet vai ficar ligada 24 horas? A Sari acabou de cair aqui a conexão dela. Perdemos a Sari por 5 minutos. E você vai ter 5 minutos, de repente, numa situação que você precisa responder. Então, eu lembro do Ângelo Gaiarsa, um psiquiatra, psicanalista que eu entrevistei há algumas décadas atrás, e a gente estava falando sobre o termo segurança. Uma pessoa segura e uma pessoa insegura. E ele me deu o seguinte exemplo, Sari e Richard. Ok, Fernando, eu vou te explicar o que é uma personalidade segura ou uma personalidade insegura. Pense você, ele me colocou como exemplo, se segurando no galho de uma árvore. Você está seguro no galho de uma árvore. Agora solte. E aí? Qual segurança você quer para você? Depender de alguém ou você não está mais segurando, você está ali seguro em si? É um exemplo simples, mas que eu despertei na hora ali. Sari e Richard, a sua mensagem final para quem está nos assistindo: por que eu devo fazer um curso de uma nova língua? Você fazer um curso de nova língua na Millennium, você vai abrir seus olhos para a vida. Simples e direto. Você vai ter uma experiência inesquecível em contato com o verdadeiro você. Então, você vai ter um desenvolvimento muito em sua vida por causa disso. Meus amigos, eu queria agradecer a participação aqui do Richard e da Sari. Aqui embaixo você vai encontrar links, né, informações sobre a Millennium e as faculdades trilógicas aí no caso. E a orientação, a dica que eu passo para vocês aqui nos meus 58 anos de caminhada: quer ter mais saúde? Faça um curso de uma segunda ou de uma terceira. Já tenho a segunda língua, eu já falo inglês. Italiano, você fala? Francês, você fala? Alemão, finlandês, você fala? Né? Quanto mais conexões, melhor vai ser para você. Então, não custa absolutamente nada você clicar aqui embaixo e ter mais informações, até mesmo ligar lá para o Richard, para a Sari, para a sua assessoria lá e ter informações. Tempo e distância não é problema. Pode ser uma desculpa para você, mas não é problema, tá? Então, isso depende única e exclusivamente de você. Sari e Richard, muito obrigado e até a nossa próxima live. Obrigada, até. Obrigado. Muito obrigado. Calma. Oh. Calma. Eu quero que a Sari se despeça em finlandês, mas não só o bye-bye, ou só o tchau-tchau. Eu quero uma frase, eu quero que você traduza. E o Richard também em inglês, mas também não só bye-bye. Bye-bye até aí eu sei. Eu quero um outro tchau-tchau e a explicação. Então, eu vou só começar a aula aqui, já que ele deu a deixa, né? Então, finlandês é uma língua bastante diferente, mas eu vou ensinar primeiro uma palavra para vocês. É kiitos. Kiitos significa obrigado. E aí você pode lembrar do mosquito, se você esquecer, tá? Pensa no mosquitos, é o kiitos. Kiitos. Esse é meio fácil, né? Vocês conseguem falar kiitos? Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Aí eu vou falar um pouco para dar uma ideia da língua para vocês. Tervetuloa kaikki opiskelemaan Millennium kielikouluun, jossa käytämme Kepen terapeuttista metodologiaa. Tulet varmasti parantamaan terveyttäsi, oppimaan uusia asioita ja tekemään uusia ystäviä. Tervetuloa. Aí ficou o convite para vir estudar na Millennium. Esperta ela. Garota esperta. And I would like to say, Fernando, for you and for your audience, what a great pleasure it is to be with you. And I consider it a great privilege to teach what we teach in our school. And I want to share this with as many people as I possibly can. So you are absolutely welcome in any of our classes at Millennium. God bless you all. Amen. Mais informações aqui embaixo. Obrigado a todos e até a nossa próxima live. Tchau. Ciao. Tchau. Tchau.